Queridos irmãos, Padre Leonardo, Padre João Batista, queridos romeiros e devotos de Nossa Senhora, que têm o privilégio de estar aqui nesta Basílica, e aqueles que se fazem presentes da sua casa, do seu trabalho. Existe uma pergunta que todos nós ou fazemos ou pensamos: será que alguém me vê? Será que realmente alguém me enxerga? Nós estamos num contexto de mundo no qual nós vivemos cercados por olhares, não é verdade? Somos vistos nas ruas, fotografados, fotografamos, somos identificados pelas câmeras, acompanhados pelas redes sociais. Nunca fomos tão observados. E mesmo assim, existem muitos que se sentem invisíveis. E há pessoas que passam anos, mas anos e anos, sem que alguém perceba o seu sofrimento. Sorriem, como tantos outros, trabalham normalmente, mas conversam, rezam, no entanto carregam um coração ferido, machucado, silenciosamente esmagado pela vida. E talvez seja este o motivo que tantos peregrinos vêm a este santuário, vêm à casa da Mãe, a esta basílica. Não procuram apenas uma graça ou um milagre, procuram reencontrar um olhar. Que olhar é este? O olhar de Cristo. E é exatamente este olhar que o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos apresenta. Jesus não começa falando da messe, ele começa olhando. E antes de dizer que a messe é grande, ele mostra o seu olhar. Vendo aquela multidão, encheu-se de compaixão. Toda a missão da igreja nasce desse olhar. E é verdade, nós vivemos numa cultura que olha, mas não enxerga. Nós nos encontramos todos os dias com centenas de pessoas, no trânsito, nas ruas, aqui em Aparecida, em nossa romaria, no trabalho, nas redes sociais. Sabemos seus nomes, lembramos dos seus rostos, mas existe uma coisa que nós não conhecemos: as dores que as pessoas carregam. De fato, meu irmão e minha irmã, Jesus faz exatamente o contrário. Ele olha para a multidão e enxerga o que ninguém vê. Ele vê homens e mulheres cansados, abatidos, como ovelhas que não têm pastor. São Mateus não descreve apenas um cansaço físico, mas ele se refere às pessoas que estão cansadas, sobretudo dos fardos pesados da vida, esmagadas pelos próprios problemas, feridas por decepções. Quantas decepções, ilusões, pelo pecado, pela falta de sentido. E quantas pessoas chegam aqui na Basílica assim, no santuário, sorriem para a fotografia diante da imagem de Nossa Senhora, mas carregam silenciosamente uma dor, uma crise,
Um filho distante, um casamento fracassado, um diagnóstico difícil, um luto que ninguém conhece. A leitura primeira que nós ouvimos da profecia de Oséias nos ajuda a compreender por que o coração humano chega a esse ponto. O profeta denuncia um povo que substitui Deus pelas próprias seguranças. Fabricam seus reis, constroem ídolos de ouro e prata, multiplicam altares, mas perderam o verdadeiro altar do coração. E a consequência é uma só: semeiam ventos e colherão tempestades. E essa continua sendo uma das grandes tragédias do nosso tempo. O ser humano moderno aprendeu a construir muitas coisas, mas se esqueceu de construir o coração. Nós temos muitas facilidades hoje, não é verdade? A tecnologia nos coloca diante de pessoas que estão muito longe. Podemos falar com qualquer lugar do mundo, mas nós temos ainda uma grande dificuldade para conversar com Deus. Nós multiplicamos as conexões pelas redes, mas nós diminuímos a comunhão com Deus e a comunhão entre nós. Temos muitas informações, muitas, mas ao mesmo tempo carregamos um grande vazio na alma. É por isso que Jesus sente compaixão. E compaixão não é sentir pena, é um sentimento que brota do mais profundo, das entranhas, como o amor de uma mãe pelo filho. E Deus não sente pena da humanidade, Ele sofre com ela, sofre a tal ponto de ir para a cruz. A cruz é o lugar do amor extremado. Deus assumiu as consequências deste amor. E Santo Afonso, nosso pai fundador, diz com muita clareza: ali está um Deus enlouquecidamente apaixonado pelo ser humano. Ele toma sobre nós as dores, os cansaços e nos dá a graça de vivermos uma vida nova. E é somente depois de contemplar a dor do povo é que Jesus fala que a messe é grande. A missão nunca nasce da eficiência, pelo contrário, a missão nasce da misericórdia. Antes de formar pregadores, Jesus forma homens com a capacidade de amar. E antes de enviá-los em missão, Jesus diz para eles assim: primeiro vocês vão lá, aprender a chorar com o povo, a sofrer com as pessoas, para depois vocês anunciarem o reino de justiça, perdão e de paz. Jesus não disse que a multidão era má, jamais, mas disse que ela estava cansada e sem pastor. O problema não era o povo, viu? Era a ausência de quem os conduzisse até Deus.
Nós temos tantos especialistas hoje em tudo, né? Especialista disso, daquilo, administradores, influenciadores. Precisa de homens e mulheres que revelem pela própria vida a ternura do bom pastor. E é uma imagem muito simples, e certamente pode ter acontecido com alguém que está aqui. Quando uma criança se perde no meio de uma multidão, se não aconteceu com você, você certamente já deve ter visto. A criança não procura placa. O que a criança procura? A mãe? O pai? Mais do que isso, por não achar o pai e a mãe, o que a criança faz? Ela procura por um rosto conhecido, não é isso? Alguém que possa transmitir esta humanidade, esta bondade. E assim também acontece com a humanidade. Muitas vezes perdida entre tantas propostas, ela continua procurando um rosto que lhe devolva a esperança. Esse é o rosto de Cristo. Este é o rosto que a igreja torna visível. O rosto da esperança. Por isso, meu irmão e minha irmã, todos os dias, por aqui passam milhares de peregrinos. Alguns chegam cantando com as suas romarias, outros chegam em silêncio. Alguns trazem promessas cumpridas, outros feridas ainda abertas, mas todos têm algo em comum. Todos nós que aqui chegamos em Aparecida, nós procuramos um olhar que nos acolha. Por isso que nós olhamos para a pequenina imagem de Nossa Senhora. A primeira que nos acolhe em Aparecida é a rainha e padroeira do Brasil, nossa mãe querida, Senhora Aparecida. Depois, somos acolhidos de outras maneiras, por outras pessoas, pelos colaboradores do santuário, pelos voluntários, pelos missionários redentoristas. E todo este momento de encontro, de procura de um rosto, nós podemos experimentar, talvez pela primeira vez, a compaixão do próprio Deus. Olhe para a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora conhece esse olhar que olha para ela. Ela permaneceu de pé diante da cruz de seu filho. E ela permanece contemplando o amor ferido na cruz. E ela hoje olha para todos nós, que também carregamos as nossas feridas. Por isso ela continua acolhendo com muito carinho e ternura todos nós que somos seus filhos e filhas. E quem aprende a olhar com Nossa Senhora, aprende também a olhar como Jesus. Por isso, que ao voltar para sua casa depois desta sua romaria, que você possa se lembrar que você é de Deus, que você é de Nossa Senhora. E as pessoas gostam de você do jeito que você é, porque você é de Deus. Por isso, peçamos a companhia de Nossa Senhora, para que possamos também enxergar as dores dos nossos irmãos.
e diante da dor do outro, que cresça em nós a capacidade de amar. Entre tantas coisas que você veio pedir, pela intercessão dela, que você possa pedir a ela: Mãe Aparecida, ajudai-me a crescer ainda mais na capacidade de amar os meus irmãos, porque o amor ao filho dela passa pelo amor entre nós. Que assim seja. Amém.